Advogada e professora universitária, ex-senadora, ex-ministra do Planejamento, candidata à presidência da República, já política com grande experiência, Simone Tebet é a nossa entrevistada desta quarta-feira. Vai conversar comigo, Felipe Bueno, com a Joana Treptow, com a Dani Lima também. Daqui a pouco a gente volta com ela, então. A gente ia começar a entrevista. A gente ia começar a entrevista com ela. Acho que está de volta? Está de volta. No nosso retorno ela está. Como é que vai a senhora? Muito bom dia. Desde já, muito obrigado pela disposição em conversar conosco aqui na TMC. Seja bem-vinda. Bem, obrigada, Felipe. Bom dia a você, bom dia, Daniela, bom dia, Joana, bom dia a todos que nos acompanham nesse programa do Jornal TMC 360. Peço desculpas, eu sem querer esbarrei aqui no botão aqui do vídeo e a minha imagem sumiu, mas estamos aqui agora. Não, vamos começar então. Fique tranquila com relação a isso. Bom, vou fazer uma pergunta rápida para a gente começar os nossos trabalhos aqui. O seu rumo político já está, estamos no dia 13 de maio, né? O seu rumo político já está definido para 2026? Sim, Felipe. Sou pré-candidata ao Senado Federal aqui pelo estado de São Paulo. Imexível, como diria um ex-ministro, imexível. Passou a ser parte do vocabulário, né? Da língua portuguesa, então imexível. Bom, eu já quero então falar um pouquinho do que está acontecendo na política e trazer o que a senhora fez nos últimos meses, que passou o último ano, alertando sobre despesas obrigatórias, sobre engessamento do orçamento, sobre risco fiscal e, ao mesmo tempo que nós temos visto nas últimas semanas, o governo anunciando uma série de medidas econômicas vistas até como um pacote de bondade, né, com ampliação de benefícios, com estímulo ao consumo. Eu queria perguntar para a senhora se existe hoje um conflito entre responsabilidade fiscal e estratégia política eleitoral, considerando todo o seu trabalho neste governo. Bom, Joana, eu acho que o conflito entre o fiscal e o social, ele sempre existiu, seja qualquer governo. Não há conflito, a meu ver, nesse momento, entre o fiscal e o processo eleitoral. O presidente Lula, quando me convidou para assumir a pasta do planejamento e orçamento, ele só me deu uma determinação, me deu autonomia para trabalhar junto com a equipe econômica. Simone, eu quero o pobre no orçamento. E eu entendi o que ele quis dizer com isso. O Brasil é famoso, isso não é de agora, pela sua injustiça tributária. Se arrecada muito de quem paga, de quem ganha pouco, e os super ricos dos ricos, e assim eu falo com toda tranquilidade, quem pertence dentro dessa hierarquia, a essa categoria, paga proporcionalmente e infinitamente menos impostos. Então, diante da justiça tributária, vamos cobrar impostos pelo menos 10%, hein, de quem não paga, né, ou paga menos que isso, para poder garantir que a gente possa fazer política social, entregar projetos sociais para a população. Então, eu só dou um exemplo dentro desse processo, que foi a isenção do imposto de renda para a classe média, cobrando dos super ricos que não pagavam pelo menos 10%. As outras medidas, que eu acho que vocês podem citar algumas delas, que vieram ao longo do caminho, elas vieram fruto da realidade fática. Nós saímos de uma pandemia, tivemos que reconstruir políticas públicas, reconstruir o país, sem poder aumentar a carga tributária da população brasileira e fazendo esse equilíbrio. Eu dou um exemplo que é o Desenrola, né? Que muitos falaram, o Desenrola 2.0 é um projeto eleitoreiro. Peraí, o Desenrola, ele já aconteceu e ele veio lá atrás. É muito fácil para quem não dorme, ou não, quem dorme, né, em berço esplêndido, falar, vamos esperar até janeiro para resolver o problema dos endividados no Brasil, que nós sabemos, né, que o endividamento no Brasil está em números recordes. Vai falar para aquele pai de família, né, que esperar 8 meses devendo no rotativo do cartão de crédito. Então, diante desse cenário, não havia alternativa a não ser... Oi, ministra, estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Oi. Caiu. Eu não estou vendo vocês, mas tudo bem. Eu vou falar aqui que apagou da minha tela, aqui, tá? Então, vamos continuar assim mesmo. Fica à vontade. Para falar para aquele pai de família que está devendo no cartão de crédito, no limite especial com a agiota. Então, Desenrola 2.0, ele veio e vem realmente para colocar as coisas nos seus devidos lugares. É para isso que existe o Estado, para isso que se faz política, né? Ministra Dani Lima, obrigada pela entrevista aqui.
Eu queria falar um pouquinho sobre política. A senhora disse, meu papel é inamovível. Vou usar aqui uma segunda versão da palavra. Mas o PSB tem ainda o nome de Márcio França, a ex-ministra também, agora do Meio Ambiente, né? Marina Silva também é uma possibilidade para o Senado e vagas são 2, né? Como é que se resolve essa equação? 3 grandes nomes, 3 bons nomes para 2 vagas. Vou aqui plagiar a fala de um representante do meu partido, do PSB, né? Esse é um bom problema, né? Oxalá todas as chapas em todos os estados tivessem esse problema de ter que escolher entre esses nomes com tanta credibilidade, com tanta história, com tanta experiência, né? E com tanto ficha de serviços prestados. Nós estamos falando de Márcio e Marina. Um já foi governador e ministro de Estado. Marina, ministra, já foi candidata à presidência da República, enfim. Né? Então é um time de excelência que está pronto para cumprir missão. Como eu vim disputar e sou pré-candidata ao Senado Federal, da mesma forma Marina e Márcio estão prontos para ocupar qualquer espaço. Nós temos ainda uma vaga de vice, nós vamos estar sentados numa mesa de conversa. Essa conversa passará também pela liderança do presidente Lula. Nós somos, obviamente, um partido independente, mas fazemos parte de uma frente ampla aqui no estado de São Paulo e também no projeto nacional. Então, eu acho que esse é um bom problema que vai ser resolvido ao longo do tempo. Ministra, a senhora disse em entrevista recente que a eleição de 2022 ainda não acabou e não temos como discordar disso, né? Por causa da polarização, principalmente. O que isso significa para a democracia brasileira? Bom, primeiro, justificar o porquê que eu disse isso, né? Nós saímos em 22 de uma eleição com população absolutamente dividida. Não preciso ir muito longe. Quando a gente compara números e política é percepção, né? Processo eleitoral é percepção e é comparação, todos os números. Não tem um número que o governo do presidente Lula não esteja melhor do que o governo passado. E assim mesmo a gente não vê replicando esses números em números favoráveis eleitoralmente. Existe um empate técnico, acabou de sair uma pesquisa agora, mostrando ainda que um favoritismo do presidente Lula, mas no empate técnico. Então, por que o Brasil avançou tanto em tantas áreas e a gente não vê repercutido? Porque, de novo, nós estamos repetindo 2022 para 2026. O Brasil está polarizado, mas eu faço um parênteses aqui, de percepção de quem teve o voto exatamente desses 5% 6%, acho até que é um pouco mais hoje, de independentes que vão decidir a eleição. Diferentemente de 22, o que eu percebo andando nas ruas, e eu como ministra do Planejamento fui a todas as capitais do Brasil ao longo desses 3 anos, mais de uma vez, então percorri o Brasil, não só como candidata, mas depois, nesses últimos 3 anos, é um cansaço absoluto da maioria da população brasileira. É que ela não grita, ela não fala, ela é mais equilibrada, mais quieta. Então os radicalismos ficam nas redes sociais e a gente tem uma percepção equivocada. As pessoas querem alternativas no sentido do diálogo, elas estão cansadas desse embate que sabem que não resolve a vida das pessoas. Então, diante desse processo, essa eleição de 2026, dentro do que a gente sabe de retrocessos civilizatórios versus avanços para a sociedade brasileira, é decisivo. Nós estamos diante de uma janela, eu tenho falado muito isso, nós estamos de uma janela demográfica muito difícil e perigosa. O Brasil está envelhecendo muito rapidamente antes de ficar rico enquanto nação, diferente do que aconteceu com a Europa. E essa janela de oportunidade, né, de conseguirmos fazer a nação brasileira se enriquecer e garantir a dignidade para o seu povo, ela está se fechando, ela vai se fechar em 15 anos no máximo. Nós temos uma década para resolver os nossos problemas. E quem efetivamente tem política social, tem projeto, tem planejamento estratégico para tirar o Brasil não só do mapa da fome como nós saímos, mas diminuir essa vergonhosa taxa de desigualdade social, e somos um dos países mais desiguais do mundo, é o governo do presidente Lula. Então, diante dessa realidade, eu faço parte de uma frente ampla porque eu acredito que essa eleição de 26 é ainda mais relevante para a democracia, para o processo civilizatório do que foi 22, porque nós estamos diante de uma janela de oportunidade nos próximos 4 e 8 anos que nós não podemos perder de avanço de projetos de desenvolvimento
sustentável para o Brasil. E é por isso que eu faço também parte desse time. Então, assim, o que está em risco é que Brasil vocês querem para os próximos anos e para os seus filhos. É um Brasil que pensa em usar o fundo de garantia para você comprar arma, que depois vai ser desviada, vai ser roubada para ir para o crime organizado, né, que vai aumentar a violência e a letalidade. Um Brasil que só pensa em desmatar de forma absoluta, e olha, quem fala é alguém do agronegócio, né? Ou alguém que projeta um desenvolvimento sustentável, que cuida das pessoas, que cuida das famílias, né? Um projeto de alguém que, enquanto foi senador, o grande projeto dele era privatizar praias e, com isso, impedir as pessoas mais simples de terem o único lazer praticamente de graça, que é poder frequentar uma praia no Nordeste brasileiro, no litoral, na Baixada Santista, em São Paulo, ou alguém que, ao contrário, entende que o Brasil é para todos e é preciso essa inserção de toda a população nas políticas sociais para garantir a cidadania para todos. Então, eu acho que é isso que está em jogo no processo eleitoral, e o meu papel como uma pessoa de centro, e isso talvez me dê a legitimidade que a esquerda não tem, porque eu sou uma pessoa de centro, de dialogar. Olha, eu penso diferente em muita coisa com a esquerda, mas quando se trata de democracia, que sem ela nós não temos nada, quando se trata de garantir efetivamente o avanço que nós precisamos para transformar esse gigante que é o país num país de oportunidade para todos, eu não tenho alternativa. Ninguém pode pensar duas vezes, né, a não ser escolher o caminho certo, que é o caminho do avanço, do desenvolvimento, que é o caminho do progresso que nós queremos para o país. Essa moderação da qual a senhora fala é importantíssima, a esperança, né, para um futuro melhor, mas apesar da senhora dizer que vê nas ruas as pessoas mais esperançosas, com vontade, então, de batalhar por esse futuro, o que nós vemos nas pesquisas e o que nós sentimos, de fato, muito pelas redes sociais, e a gente está imerso nas redes sociais diariamente, é que o radicalismo e essa polarização, eles estão muito cristalizados. O presidente tem uma rejeição alta. São números que mostram que a população também está cansada de uma política que vem sendo feita há bastante tempo. Onde há espaço para a moderação nas eleições deste ano? Bom, além do diálogo, de dialogar claramente com esse público independente, Joana, mostrar, assim, que entre a narrativa e a verdade, né, fazer prevalecer a verdade. Uma parte da população está cansada, e com razão. Eu sempre combati muito fortemente a corrupção no Brasil. Mas, lamentavelmente, o lado de lá se coloca como o paladino da moral, dos bons costumes, né, e do combate à corrupção. Só que a verdade sempre prevalece. E isso se mostrou da última pesquisa para essa, diante de pelo menos 2 episódios que aconteceram nos últimos tempos, né? O Banco Master mostrando efetivamente quem foi, né, em que governo isso iniciou, quem foi omisso na investigação, na fiscalização, no combate a esse que é o maior escândalo de corrupção já da história envolvendo o mercado financeiro, e quem está com quem na fotografia quando da votação e da derrota, né, do nome indicado pelo presidente Lula a uma vaga para o Supremo Tribunal Federal. Basta olhar a fotografia. Então, é uma guerra de narrativas, você tem razão. Os números na pesquisa não mostram, talvez até por uma certa incompetência nossa, porque é muito fácil a narrativa deles, porque quem não tem compromisso com a verdade fala o que quer. Como nós temos o compromisso com a verdade, né, o compromisso com as pessoas, essa briga é desleal, né? Eu sempre uso esse ditado que eu ouvi certa feita, né? Enquanto a verdade... A mentira, ela sobe de elevador, a verdade sobe de escada. Então, é difícil nesse mundo de rede social você combater as narrativas fáceis que são colocadas. Mas para isso existe o processo eleitoral. Então, de forma objetiva, Joana, assim, a minha resposta para você é com coragem, né, e com persistência, incansavelmente, agora, a partir de agora, nesse período pré-eleitoral, mas especialmente na eleição onde a gente tem a liberdade maior e poder usar, obviamente, os tempos de rádio, televisão, mostrar quem é quem no processo, quem está do lado do povo, quem realmente
dar autonomia, por exemplo, para uma Polícia Federal investigar quem quer que seja, doa quem doer, porque uma parte da população brasileira também coloca na conta, e tem que colocar mesmo, né, quem é que vai combater a corrupção, quem é que vai realmente garantir que o dinheiro suado do imposto do trabalhador brasileiro vá lá para o hospital, vá lá para a escola, para garantir a merenda do seu filho e garantir a qualidade dos serviços públicos. Ministra, eu quero falar um pouco sobre duas das principais plataformas da oposição, quer dizer, do governo ao qual a senhora vai fazer oposição aqui em São Paulo, né? Você tem um pré-candidato ao Senado também, Guilherme Derrite, que foi secretário de Segurança Pública, cuja o mote, né, é pregar uma linha duríssima no combate ao crime organizado e no combate ao crime. São Paulo vive dias muito inseguros, não sei se a senhora já teve oportunidade de mergulhar no dia a dia do estado, em especial da capital, onde está muito difícil andar com o celular dentro do carro, não tem mais muito espaço seguro, né? Você sai da portaria de dentro de casa já atenta e um tanto quanto nervosa. E a outra questão é essa ideia, né, de um governo liberal que joga bastante para frente. O principal símbolo desse governo que prioriza negócios foi alvo de uma tragédia ontem. A Sabesp estourou um cano de gás, um negócio assim bárbaro, brutal para uma empresa que tem a expertise que a Sabesp tem, e acabou deixando uma vítima fatal, outras pessoas feridas. Como é que a senhora pretende se contrapor a essas duas linhas, digamos assim? De novo com a verdade, Dani, posso focar nos dois, mas se me permitir, no assunto que me toca muito, que é o primeiro que você colocou. Bom, primeiro, né, de novo, assim, reforçar o quão desastrosa foi a forma de privatização da Sabesp. E aqui eu quero deixar muito claro que eu não sou a favor de Estado grande, máximo, de estatais ineficientes. Para mim, o Estado não é mínimo nem é máximo, é o Estado necessário para garantir a dignidade das pessoas. Para mim, o que vale algumas estatais que dão resultado, que precisam ficar na mão do Estado, e o restante, você, de forma racional e equilibrada, garantindo sempre o interesse público, você pode colocar na mão da iniciativa privada. Essas parcerias do público com o privado é o que dá certo, né? Nas grandes potências, e também tem que dar certo no Brasil. O problema é a forma desastrosa como foi feita. E aí, deixando isso de lado só, e eu posso me delongar se você quiser, mas assim, eu acho que o assunto que mais nesse momento, embora o desastre que precisa ser investigado com todo o rigor, né, que aconteceu ontem, que levou à morte, inclusive feridos, eu gostaria de focar rapidamente em relação à segurança pública, que, de novo, é aquela coisa, né, da narrativa. E para isso existe o processo eleitoral, né? Vamos ver com quem está a verdade. A grande realidade é que os números vão mostrar, e a percepção da população não pode ser menosprezada, o quão desastrosa está sendo a gestão, não só do ex-secretário de Segurança Pública, mas do governo do Estado de São Paulo, nesses últimos 3 anos, que se refere ao crime organizado, que se refere à segurança pública. Eu prendi mais, diminuí, eu coloquei tantas pessoas a mais na cadeia. Isso resolveu a vida dos mais pobres, garantiu segurança, isso diminuiu a percepção da população de que está sendo furtada, roubada, violentada. Eu não preciso ir muito longe, eu daria 2 exemplos, né? Um deles é em relação à violência contra a mulher. O discurso de ódio propalado por eles nesses últimos anos está levando a que São Paulo, o estado de São Paulo, tenha um feminicídio por dia, dá um pouquinho a mais do que isso, mas um feminicídio por dia. Né? Então, é uma política que não é eficiente nesse setor, porque não combate o mal pela raiz, e o mal está neles. São eles que estimulam esse discurso de ódio. Mas para não falar que eu estou com uma pauta sectária de gênero ou só da mulher, que não é só da mulher, é da família brasileira. Né? Fiquemos com os números do crime organizado. Eles vão ter que se explicar por que o crime organizado, o PCC, cresceu tanto em São Paulo, internacionalizou. Você vai no Paraguai e na Bolívia, eles estão lá. E eu conheço essa realidade porque eu nasci num estado de fronteira. Eu conheço muito bem a realidade do problema da segurança pública no país. As drogas que chegam, os armamentos, o cigarro contrabandeado, a bebida batizada, que a gente chama, né? Isso tudo que vem, ela não causa um problema só para a saúde pública das pessoas. Isso tudo é um dinheiro que vem
para fortalecer o crime organizado. E é esse crime organizado que sequestra lá, né, os jovens da periferia para o crime, né, que deixam as nossas mães inseguras, que aumenta a violência, a percepção que a classe média, a sociedade de São Paulo, ela tem em relação ao crime. Então, assim, essa é uma pauta que não tem como eles ganharem, porque eles não fizeram o dever de casa. E aí, se você me permite, porque eu estava lá, né, quem quer realmente resolver o problema de segurança pública não coloca o interesse eleitoral à frente do interesse das pessoas. Sabe, quem entende de segurança pública, sabe que segurança pública, a partir de um tempo para cá, com essa internalização, essa crime transnacional, né, envolvendo PCC e outros comandos da vida, só se faz com uma ampla coordenação do governo federal. E quando o governo federal, através do presidente Lula, colocou do ministro Lewandowski um projeto que poderia ser alterado, modificado, é para isso que existe o Congresso Nacional, que é a PEC da segurança, dizendo: eu sei que segurança pública é responsabilidade dos estados, isso está na Constituição, mas eu sei também que agora os crimes ultrapassam as fronteiras dos seus estados, que é preciso uma grande coordenação envolvendo Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Serviço de Inteligência, etc. A primeira reação dos governadores: não mexam no meu terreno. Não mexam conosco, nós não queremos isso. Como se fosse uma guerra de vaidades. Quem paga o preço é a população brasileira, é a população de São Paulo. Então, e ao invés de uma PEC da segurança que está aí, pode ser que a gente tenha um resultado positivo, aprovam um PL antifacção absolutamente equivocado, que não vai resolver o problema da segurança pública de São Paulo nem do Brasil. Ministro, eu quero voltar a uma resposta pela qual a senhora passou agora há pouco, que é a sua conexão com o agro, e o agro é um player importante, então essa pergunta vai para pré-candidata ao Senado por São Paulo e também uma aliada e ex-ministra de um futuro governo Lula, né? Estamos defendendo, nosso governo federal está defendendo de fato o agronegócio das pressões que vêm de fora, especialmente da Europa, desse tratado Europa-Mercosul, que não começa nunca e a bola está pingando lá do lado do Oceano Atlântico. Como é que a senhora vê esse ponto, essa questão? Sim, bom, foi excelente, Felipe, porque aí me permite falar também de um assunto que é um assunto que eu assim, conheço, né? Primeiro, começar dizendo assim que o agro evoluiu muito nos últimos tempos, né? Assim, essa coisa do agro mais responsável, na parte ambiental especialmente, né? Mas é um agro que ainda tem uma memória do passado, né, que impede que haja com racionalidade. E aí vem de novo acreditando em certas narrativas equivocadas. Nós tivemos nos últimos anos, e eu estava lá e eu votei isso, fazia parte do CMN, do Conselho Monetário Nacional, políticas, né, e dialogava muito com a frente parlamentar do agro, né? Nós tivemos o maior plano safra dos últimos tempos, o Proagro sempre avançando para garantir ali o seguro, e da mesma forma como a gente protege a agricultura familiar, que é quem verdadeiramente coloca a comida no prato, na mesa do povo brasileiro, pelo menos 70% do que o brasileiro come vem da agricultura familiar, que precisa de subsídio mesmo para competir em pé de igualdade, a gente sempre garantiu, como a Europa faz, e não é diferente, né, subsídios, e tem que ser assim, e os gastos tributários mostram isso, para o agronegócio. Nunca tiramos um centavo, primeiro ponto. Segundo ponto, depois de mais de 20 anos, nós conseguimos tirar do papel o acordo Mercosul-União Europeia. Ninguém é mais privilegiado, vai ganhar mais com o acordo dentro do Mercosul do que o Brasil. E dentro do Brasil, o setor, nesse primeiro momento, ainda que num segundo momento a indústria brasileira vai ter um impacto também ainda maior, ninguém vai ser mais beneficiado do que o agronegócio brasileiro, porque abriu-se um mercado que, a nível de populacional e de consumo, está dentro dos nossos parceiros comerciais, tirando, por exemplo, a China, né? E mesmo os Estados Unidos, está a Europa. Exatamente por sermos os que mais vão ser beneficiados, a Europa colocou mecanismos de se proteger. Está no papel dela, como está no nosso papel, através da liderança do vice-presidente Geraldo Alckmin nesse embate. Ele estava como ministro até pouco tempo da Indústria e Comércio, mas a sua equipe toda, de
dentro desse embate, sentar na mesa e dizer o seguinte: nós entendemos que vocês precisam de algum tipo de suporte, mas vocês não vão viver sem a carne brasileira. Vocês não conseguem viver sem os produtos brasileiros, sem levar a inflação para a Europa. Então, esse diálogo vai acontecer. Então, às vezes, a gente sai do 8 e vai para o 80. Houve agora, recentemente, um corte, né? Tipo assim, um boicote. Aqui, no acordo Mercosul-União Europeia, esses produtos do agro brasileiro não vão entrar no acordo. Eles começam para entrar na mesa de negociação porque estão se protegendo. Quando eles perceberem o impacto desse na vida das pessoas lá, o que eles ganhariam em flexibilizar esse acordo, eu não tenho dúvida que nós avançaremos. Mas de forma, de novo, objetiva, Felipe, se há um governo que foca no agronegócio brasileiro, foi esse Lula 3. Eu estava lá, nós avançamos nessas políticas públicas em todos os setores e conseguimos não só a reforma tributária, que também vai ter um impacto no futuro, mas esse acordo União Europeia-Mercosul, que acho que foi o verdadeiro golaço no que se refere às parcerias, ao aumento dessas parcerias econômicas, comerciais do Brasil com a Europa. Ministra, poderíamos ficar aqui mais meia hora, uma hora, temos muito assunto, mas infelizmente o nosso tempo até acabamos estendendo um pouquinho além do combinado. Agradeço muito a sua presença aqui no TMC 360. Conseguimos falar dos principais assuntos que estão em pauta hoje em dia na política. Acabamos então de conversar com Simone Tebet, pré-candidata ao Senado aqui por São Paulo. Bom trabalho e próximos meses de bastante trabalho, né? Boa sorte, ministra. Um abraço. Obrigada. Desculpa ter me alongado aí nas perguntas. Um bom trabalho para vocês. Foi ótimo, obrigada. 9h29 agora. Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica.